E a gente chega dizendo: Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Aos Hebreus 13, verso 8. Ministério Pão Vivo, mais um tempinho de lições, de aprendizado na palavra profética, falando sobre a volta de Jesus. E conforme prometido no vídeo anterior, falaremos alguma coisa sobre esta guerra, Rússia e Ucrânia. Quando nós estudamos profecias, precisamos saber algo sobre o que estamos estudando. Aliás, é lógico, sobre o lado profético do que estamos estudando e o lado histórico. Por exemplo, Daniel era esse tipo de profeta. Ele sabia tudo, ou quase tudo, em termos de revelação do tempo do fim. Mas, paralelo a isso, Daniel sabia tudo de história. Nós cristãos precisamos estar atentos a determinados acontecimentos. Guerra, nós estamos falando sobre este acontecimento, para evitarmos aquilo que eu chamo de infantilidade, de molecagem. Os cristãos têm um costume, tiveram e continua com essa mesma infantilidade. Tudo quanto é guerra que aconteceu, ou quase todas as guerras que aconteceram no mundo, os cristãos dizem, é a volta de Jesus. Jesus está voltando. Olha, por exemplo, guerra do Iraque. Jesus está voltando. E ele não chegou ainda. Guerra do Irã. Jesus está voltando. É a volta de Jesus. E nada aconteceu. E o mundo... teve outra ainda, a guerra da Síria. Jesus está voltando. Deixando um pouquinho a guerra, acontecem enchentes, inundações, resultado de temporais, e é sempre a mesma. Jesus está voltando. Estranho, né? Jesus está voltando e nunca chega. Eu tenho por finalidade mostrar a diferença entre acontecimento e acontecimentos, entre guerra e guerras. Esta guerra de agora, que ainda está em franco movimento, os bombardeios continuam, morticínio, e o pior ainda está a acontecer se a mesma não for interrompida. É uma guerra atípica. Atípica porque tudo estava tão calmo. Veja que o mundo de alguns anos para cá começou a viver uma nova ordem mundial.
Não essa nova ordem mundial que alguém explora ela usando palavras fictícias, usando palavras misteriosas, mas eu digo uma nova ordem política. Lembre que o mundo militar, em termos de potência, havia uma polarização entre Estados Unidos e União Soviética, a poderosa União Soviética. Havia no mundo apenas essas duas potências. E havia a Guerra Fria. Isso é, americanos e soviéticos viviam trocando insultos, trocando ameaças, cujas ameaças era a chantagem de se usar a mortífera bomba atômica. Até que a União Soviética entrou em falência econômica. A União Soviética chegou ao fim e várias repúblicas, vários países que faziam parte daquela república ficaram independentes. A Ucrânia foi um. E então, acabou aquele tempo de ameaças. Mas nesse período surgiu uma outra potência, a China. Hoje, então, 3 potências: americanos, russos, não mais soviéticos, russos e chineses. Mas o que ninguém esperava era uma guerra do tipo que aconteceu. Não é uma nova ordem mundial. Não acabou a Guerra Fria de um momento para outro. A Rússia, grande potência, invade a Ucrânia. Eu vou dizer que é a volta de Jesus. Eu vou dizer que por isso Jesus está voltando. Não. No entanto, temos que admitir que no sentido geopolítico, não importa como esta guerra vai terminar, o mundo no sentido geopolítico, agora com 3 potências, o mundo não será o mesmo. Então, está havendo uma preparação no mundo político, ideológico, militar. Está havendo uma preparação para o grande dia da volta de Jesus. Porque você sabe que conforme aquela visão, aquele sonho de Nabucodonosor, que Daniel descobriu o que ele tinha sonhado, o que o rei tinha sonhado, deu a interpretação, cuja interpretação nós temos que falar de modo resumido. Aparece ali ouro, prata, bronze, ferro e no final ferro e barro. Aparece também uma pedra que é jogada naquela estátua, a estátua vira pó, a pedra, aquela pedra que é jogada na estátua sem auxílio de mãos, cresce, enche
toda a terra. Você nota aí um decréscimo. O governo humano, o mundo em regressão de ouro. Tempo dos gentios que começou com ouro. Deus estava dizendo para Nabucodonosor, disse através do profeta Daniel: você viu neste sonho, você viu o final. E note bem, começou com ouro. O tempo dos gentios começou com ouro e vai terminar com barro e ferro. Aliás, vai terminar em pó. E esta pedra que bateu na estátua e fez ela em pó e encheu toda a terra, rei, nos dias destes reis, nos dias destes sistemas políticos, não importa quantas grandes potências terão, mas serão barro e ferro. Nos dias desses reis, Deus vai levantar um governo sempiterno. Ele não passará a outro. Ele vai durar eternamente. Aquela pedra, aliás, aquela estátua, são os governos, os sistemas humanos, as ideologias irão passar. E aquela pedra é o reino de Deus que virá. Concluindo por hoje, a guerra Rússia e Ucrânia não quer dizer que Jesus está voltando, mas quer dizer que há uma preparação no mundo geopolítico que daqui para frente não será o mesmo. Há uma preparação, está chegando o momento em que haverá o confronto da pedra da estátua contra o ferro e o barro, governos dos homens e o reino de Deus. Aliás, é por isso que Jesus começou o seu ministério dizendo: arrependei-vos, o tempo está próximo. Crede no Evangelho, a mensagem continua a mesma. Hoje, mais do que no tempo que ele falou assim, o tempo está próximo. Então, eu termino com a mesma mensagem que ele começou: arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas o Evangelho apresenta o quê? Ou quem? O Evangelho apresenta Jesus como o único caminho. Jesus que virá e vai encarar todas as potências mundiais e vai instalar o seu reino na terra. A gente fala mais amanhã. Aleluia, aleluia,
Amém.